Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que literalmente move o nosso mundo: a energia. Da luz que acende em casa até o motor que gira a economia global, tá tudo conectado. Sabe, é uma pergunta que parece simples, né? Mas a resposta é bem mais complexa. Porque energia não é só a tomada que carrega o celular. Ela está em absolutamente tudo que a gente faz o tempo todo. Pensa só um pouquinho. Qualquer produto que a gente compra, qualquer viagem, qualquer emprego, tudo, mas tudo mesmo, depende de energia. É por isso que o custo e o acesso à energia podem decidir se um país vai para frente ou fica para trás. Ok, então para a gente entender essa conversa toda, vamos começar pelo básico. Tem dois conceitos aqui que são fundamentais e que, olha, muita gente confunde. É importante ter isso bem claro na cabeça. E para facilitar, vamos usar uma analogia bem simples. Pensa assim, a matriz energética é o almoço completo, sabe? Prato principal, a bebida, a sobremesa, tudo. Já a matriz elétrica, essa é só o cafezinho do final. Exato. A matriz energética é o quadro geral, é o almoço completo. Aqui entra a gasolina do carro, o gás da indústria, o combustível do avião. É o pacote todo de energia que um país consome. E aqui está o nosso cafezinho. A matriz elétrica olha só para uma coisa: de onde vem a energia que liga a TV, a geladeira, o computador. É uma parte super importante, claro, mas é só um pedaço da história toda. Certo. Agora que a gente já sabe a diferença, vamos dar uma olhada em como o mundo se abastece. E a verdade é que, no cenário global, o nosso almoço energético tem um ingrediente que domina o cardápio. E se prepara porque esse número aqui é impressionante. Cerca de 80% de toda a energia que o mundo consome hoje vem de fontes não renováveis. Basicamente, combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás. E esse gráfico aqui mostra bem essa dependência. Dá uma olhada. Petróleo, carvão, gás natural. Juntos, eles são a espinha dorsal do sistema energético mundial. Foi isso que moveu a Revolução Industrial e até hoje continua sendo a principal força. E aqui que está o grande problema, o paradoxo da nossa era. Foram esses combustíveis que nos deram a força para construir o mundo moderno. Só que o preço disso está saindo bem caro. A emissão de gases que estão esquentando o nosso planeta e causando as mudanças climáticas. Bom, com essa urgência toda da crise do clima, o mundo está correndo atrás de alternativas. E uma das mais poderosas, mas também uma das mais polêmicas, sem dúvida, é a energia nuclear. Olhando esse mapa, a gente já percebe uma coisa. Energia nuclear não é para qualquer um. É uma tecnologia caríssima, que exige um conhecimento técnico muito avançado. Por isso que as usinas se concentram nos países mais desenvolvidos. Mas a promessa dela é de fato impressionante. A quantidade de energia que dá para tirar de um pouquinho de urânio é absurda. Pensa só, 10 graminhas de urânio geram a mesma energia que mais de 1 tonelada de carvão. E o melhor de tudo, sem emitir CO2 na atmosfera. Só que como quase tudo na vida, tem o outro lado da moeda. E os riscos aqui são gigantes. Acidentes como os de Chernobyl e Fukushima são um lembrete terrível do poder de destruição dessa tecnologia. E ainda tem um problema sem solução. O que fazer com o lixo radioativo que fica perigoso por milhares de anos? Agora, vamos sair um pouco desse cenário mundial para olhar para um caso bem diferente da média. Um ponto fora da curva. O Brasil. E a nossa história energética é, no mínimo, fascinante. Só de bater o olho nesse gráfico, a gente já vê que o Brasil joga em outra liga. Lembra daqueles 80% de fontes não renováveis no mundo? Pois é, por aqui, a história é bem outra. E esse gráfico aqui, tipo pizza, deixa tudo mais claro ainda. Olha só que interessante. Quase metade da nossa matriz energética vem de fontes renováveis. Os destaques são a biomassa, principalmente da cana-de-açúcar, e, claro, a força gigantesca das nossas hidrelétricas. E essa combinação única que coloca o Brasil numa posição de muito destaque no mundo. Entre as grandes economias, a nossa matriz energética é, de longe, uma das mais limpas que existem. O resultado prático disso a gente vê aqui. Se a gente pegar o total de emissões de um país e dividir pelo número de habitantes, o brasileiro emite bem menos CO2 do que o norte-americano ou um chinês, por exemplo. Isso mostra na prática como uma matriz mais verde faz diferença. Mas essa imagem de campeão da energia limpa está encarando um dilema. Um dilema gigantesco que está escondido a quilômetros de profundidade no fundo do nosso oceano. A descoberta do pré-sal mudou completamente o jogo. Esse mapa mostra onde estão essas reservas absurdas de petróleo e gás de altíssima qualidade. É uma verdadeira fortuna energética trancada debaixo de uma camada de sal no fundo do mar.
E o potencial econômico disso é uma coisa de louco. Com o pré-sal, o Brasil pode se tornar um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do planeta. É algo que pode mudar o futuro do país. E é isso que nos leva à grande pergunta que fica no ar. O Brasil hoje está numa encruzilhada. De um lado, essa riqueza imensa do petróleo que pode turbinar a nossa economia, do outro, essa identidade que a gente construiu de líder em energia limpa. E agora, qual o caminho o país vai seguir? A resposta para essa pergunta vai definir não só o futuro do Brasil, mas também o nosso papel nesse esforço global para cuidar do planeta.